Aqui nos estúdios da TV Candidez, o naturopata Ramon Assis. Como acontece, né? Todas as vezes que o Ramon está aqui, ele traz sempre uma informação importante para você, mas também fica disponível para responder a sua dúvida, para responder a sua pergunta. Vem para cá, Ramon. Bom dia, é um prazer te receber aqui no programa. Seja bem-vindo. Bom dia, Fabiano. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, né, iniciando o ano aqui com vocês, né, levando mais dicas de saúde natural para as pessoas. Começar o ano de 2025 com o pé direito, viu? Com dica de saúde, viu? Essa é a proposta aí do quadro e da participação do Ramon aqui no programa. E hoje você separou um tema extremamente importante, né? A gente até conversava aqui um pouquinho antes do Ramon entrar ao vivo no programa, falando sobre isso, né? Essa correria do dia a dia, essa vida exaustiva, né? Tem prejudicado um momento extremamente importante que é o sono, né, Ramon? E isso traz prejuízos graves à saúde. Exatamente, Fabiano. E a gente traz esse tema hoje baseado aí nos últimos estudos, né, feitos aí por grandes universidades, falando sobre, inclusive, questões de problemas neurodegenerativos, as famosas demências, né, problemas aí normalmente que vêm aí com a idade, né, a partir dos 60 anos de idade, tem aumentado cada vez mais, né, problemas de demências em geral, né, por várias causas, mas o que se percebeu através desses estudos é que o sono tem colaborado, ou melhor, a falta dele ou a falta de qualidade desse sono tem colaborado significativamente para o aumento de demências mundo afora. Então a dica que a gente traz hoje não é para a questão somente de insônias, né, que muitas pessoas sofrem de insônias, e nesse caso a gente sugere que as pessoas procurem aí os profissionais ligados a isso, os psiquiatras, os neurologistas, ou mesmo nós, naturopatas, para tratar de forma natural a questão aí da falta do sono. Mas a questão maior nesse momento, Fabiano, que nos chama a atenção, é de propor para que as pessoas melhorem aí, né, a qualidade desse sono. Porque tem muitas pessoas, né, que a gente até entende por motivo de trabalho, motivo de estudo, acabam dormindo muito tarde, que é um dos fatores que essas pesquisas têm mostrado, né? O fato de nós dormirmos em horário errado, né? O que é o horário errado? O melhor horário, o sono de maior qualidade, o sono mais reparador, ele acontece principalmente nas primeiras horas do sono e à noite. Ou seja, quando a gente dorme aí entre 8 da noite e meia-noite, foi o que as pesquisas mostraram. A partir desse horário, o sono já não tem tanta qualidade mais, ele não é tão reparador assim. Então muitas pessoas hoje em dia, né, a gente sabe, estão começando o seu sono de 11 horas da noite em diante, ou até mesmo meia-noite ou mais. E aí este sono, ele não tem a mesma qualidade do sono da noite. Então, uma proposta que a gente faz, primeiro, que você regularize o horário de ir dormir. Vá dormir sempre no mesmo horário. Isso é importantíssimo, já de primeira instância, né? Mesmo que você não consiga ir dormir muito cedo, mas, por exemplo, ir dormir todos os dias, 10 da noite, por exemplo, já é melhor do que variar esse horário, um dia às 9, um dia às 11. Não é legal. E tentando ir dormir cada vez mais cedo. Um outro dado muito interessante é que o chamado auto-reparo que o nosso organismo faz durante a noite de sono, somente nesse horário, ele acontece principalmente quando nós não estamos digerindo alimentos, ou seja, quando nós não estamos de barriga cheia e vamos dormir, o auto-reparo, inclusive um trabalho que o organismo faz de matar células doentes, inclusive células cancerosas. Acontece quando? Durante o nosso sono. Então é importante que a gente vá dormir cada vez mais cedo, né? E por que não? Às vezes realizar uma atividade que você faria à noite, pode realizar de manhã cedo, na madrugada, né? Se você dormir, por exemplo, de 8 da noite às 4 da manhã, de 4 até 7, 8 horas da manhã, você pode realizar algumas das tarefas que você faria à noite. É um exemplo disso. Ou mesmo que vá dormir às 9 da noite até às 5 da manhã, deu 8 horas, que já está muito bom para a qualidade do nosso sono. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, né, Ramon? Quais as dicas, né, para dormir melhor, né? Você já citou algumas aqui, né? A alimentação faz diferença, né? O horário e o que você vai comer, eu acredito que faz muita diferença. Mas existem outras dicas também, né? Com certeza. Dentre elas, o que a gente chama hoje, né, tecnicamente, de higiene do sono. Já é sabido também por estudos que, por exemplo, a questão das telas, né? Seja celular, seja computador, todo tipo de tela, ele prejudica, né? Ele faz com que os nossos neurosensores identifiquem ali a tela como se fosse durante o dia. Então ele não se prepara para o sono.
uma pessoa, a tendência é que ela não tenha sono tão cedo enquanto ficar com as telas. Então, o ideal é que a gente ali, 3 horas antes do horário que a gente pretende ir dormir, a gente já abra mão das telas para que o sono venha naturalmente. Então, isso chama-se higiene do sono, né? Que a gente fique em ambientes mais confortáveis, mais agradáveis, para que o sono surja naturalmente, espontaneamente. Isso é o que a gente já pode fazer de casa, né? Sem ter que procurar aí um profissional antes disso. Mas, claro, se a pessoa sofre de insônias mais severas, né? Ela faz tudo direitinho, higiene do sono, vai dormindo no horário, sempre no mesmo horário e sempre cada vez mais cedo, e mesmo assim não dorme bem, aí sim, nesse caso, precisa de procurar uma ajuda aí na área de saúde. Eu tenho até uma dúvida aqui nesse sentido mesmo, viu, Ramon? A pessoa está perguntando isso, o que fazer quando você tem a sensação que você continua cansado após dormir, né? Tem alguma dica, orientação nesse sentido? Uma pergunta super interessante para o momento, porque às vezes, mesmo a pessoa fazendo tudo certinho, ela também tem essa sensação, né? Ela pode ter um sono não reparador e acordar com aquela sensação de que como se não tivesse dormido ou não tivesse dormido bem durante a noite. Aí já podem ser outros fatores, Fabiano. Pode ser realmente ali um estresse, né? Quando os nossos hormônios, entre eles o próprio cortisol, que é um hormônio que costuma fazer muito isso, ele está desregulado, né? Não está adequado, ou mais elevado ou mais baixo. Isso também acontece com outros hormônios. E aí o sono não fica reparador de qualidade. Aí também merece um acompanhamento. A naturopatia, nesse caso, ela é perfeita, porque a gente entra aí com as plantas chamadas fito-hormônios, né? Que fazem essa regulação muito bem feita, e aí a pessoa pode ter um sono muito mais reparador e ela acordar muito mais bem disposta. Em outros casos, pode ser aí um déficit de alguma vitamina ou mineral que também pode causar aí o mesmo desconforto que a pessoa relatou. Eu tenho a dúvida da Flávia, ela quer saber o seguinte, ô Ramon, tem algum chá, né, algum alimento que vale a pena você ingerir para ficar mais calmo e dormir melhor? Ah, com certeza. E é uma coisa que me agrada muito, né? Essas dicas aí naturais. Uma coisa que poucos sabem, né? Mas a água com limão, né? É uma estratégia bem interessante para fazer com que o nosso organismo produza mais a melatonina natural, que é o hormônio do sono, né? Que favorece. Então, tomar água com limão ali no início da noite, né? Por volta das 6 horas, por exemplo, já é uma estratégia bem interessante. Mas existem diversos chás, que eu vou dar a dica agora, que também podem favorecer. Isso para caso de insônias brandas, né? Ou mesmo de uma má qualidade do sono. Para além disso, aí a gente tem que adotar outras estratégias mais fortes. Mas um chazinho, por exemplo, de melissa, né? A melissa officinalis, que é o nome científico. Outra planta muito utilizada é a erva cidreira. Tem a erva cidreira de capim, né? Que é o Cymbopogon citratus. Uma outra planta muito interessante, assim, entrar ali no finalzinho da tarde, início da noite, para tomar aí uma xícara morna desse chá. O chá de hortelã também pode ajudar muito no sono. O chá das folhas de maracujá, o chá de camomila. Então, são todas estratégias. Cada pessoa vai se dar melhor com uma planta ou outra, mas são estratégias interessantes. Olha, o chá de camomila, o chá de folha de maracujá foi bom para mim, mas não foi suficiente para eu melhorar meu sono. Aí nos procure, a gente vai adequar a dosagem certinha com uma dessas plantas ou outra estratégia para melhorar a qualidade do sono. Eu tenho aqui outra participação, ela pediu nem para se identificar, para evitar confusão em casa, viu? Ela está falando que o marido ronca muito, e aí atrapalha um pouco o sono dela. Tem algo que pode ser feito para ajudar ele a roncar menos? Então. O ronco, desculpa até interromper o Ramon, Imagina. mas o ronco pode ser um indício aí de que a qualidade do sono não está legal, né? Exatamente. Talvez ele precisa procurar aí um atendimento para melhorar a qualidade do sono dele, que também fica prejudicado e pode prejudicar outras pessoas. Essa pergunta da telespectadora, né, é muito importante. Eu acredito que muita gente vai estar ligada aí na resposta. Primeiro, entender que com a idade, né, se for o caso dessa pessoa, a partir ali dos 45, 50 anos, acontece um processo natural que é a hiperlacidão dos nossos tecidos. Quando os nossos tecidos ficam mais flácidos e amolecidos, então existe uma tendência natural para o ronco. Mas existe aí as chamadas apneias, né, que a pessoa ronca e ainda tem apneia, que são pequenas paradas ali, pausas respiratórias que a pessoa tem. Aí nesse caso é mais grave, o ronco fica mais forte ainda, que prejudica quem está do lado
lado, né? E a pessoa própria está passando por processos de saúde severos, não só a perturbação do sono, mas riscos para a parte cardiovascular. É importante que a pessoa procure uma ajuda nesse caso, né? Para que a telespectadora pergunte. Mas alguns procedimentos podem ser interessantes. Acontece mais ronco nas pessoas que estão com sobrepeso. Então, às vezes, o fato da pessoa perder peso, emagrecer, já pode solucionar muitos casos de ronco. Então, aí a pessoa procurar fazer uma atividade física bem feita, fazer uma reeducação alimentar, ou mesmo procurar um profissional aí dessa área para ajudar nesse processo. Se não for esse o problema, o ideal mesmo é procurar aí uma ajuda profissional para resolver aí o caso do sono dos dois, né? De quem dorme e de quem está por perto. Eu tenho aqui a participação também da Cleusa, lá do bairro Bom Pastor. Muito obrigado, viu, Cleusa, pelo carinho, pela audiência. Ela está parabenizando aqui o programa, que é feito com muito carinho para você, telespectador da emissora. Ela quer saber o seguinte, Ramon, se é natural, a partir dos 60 anos, a pessoa ter menos sono. E se a resposta for sim, né, o que ela pode fazer para tentar melhorar isso aí? Então, Cleusa, um abraço, obrigado, viu, pela participação, pela pergunta. Então, pode ocorrer, não é que é natural, né, mas é comum acontecer que as pessoas, a partir aí, né, não só dos 60, às vezes antes disso, ela tem uma desregulação hormonal. Lembrando que o que nos faz dormir bem ou não ou mal, né, é o nosso hormônio, o hormônio do sono, a melatonina natural que o nosso próprio corpo produz. Então, a partir de certa idade, 45, 50 anos de idade, pode ocorrer, né, é comum que ocorra, a baixa da produção deste e outros hormônios. Então, para isso, precisa sim de um acompanhamento, é o ideal, né, porque a gente vai fazer a chamada modulação hormonal por plantas medicinais, né? Nós temos essa possibilidade dentro da naturopatia, que é também através da fitoterapia, que é a modulação hormonal. Então, a gente pode melhorar a produção de hormônios, dentre eles a melatonina, que é o hormônio do sono, mas outros hormônios, o hormônio, a testosterona, que é um hormônio super importante para o ganho de massa muscular e é mais predominante em nós homens, né? Mas os hormônios femininos, a progesterona, o estrogênio, que também ajudam. O estrogênio, por exemplo, ajuda na produção de células ósseas, então ele não pode baixar muito. A gente consegue aí um excelente resultado para pessoas acima de 60, mas antes disso, a perda ou a desregulação de hormônios, ela começa a ocorrer nas pessoas, Flaviana, a partir de 35 anos de idade. Então, a partir dessa idade, quem já quer regular seus hormônios já pode nos procurar. Eu tenho aqui a dúvida também do Leonardo, lá do bairro Planalto. Muito obrigado, viu, Leonardo? Ao invés do chá da erva cidreira, o suco gelado da mesma erva tem o mesmo efeito? Ó, o Leonardo tá entendido, hein? Leonardo, um abraço, viu? Obrigado pela participação e pergunta. Nesses tempos quentes, né, eu sempre sugiro aí o refresco do capim cidreira ou do capim limão, né, das folhas verdes dele. É muito gostoso, você adiciona ali um pouquinho de limão, é muito gostoso nesses dias mais quentes, né? E os efeitos são parecidos, viu, Leonardo? Não são iguais. O chá, né, a magia do chá está exatamente quando a água, normalmente a água quente ou a água em tempos prolongados, porque tem chá que é preparado apenas deixando a planta de molho. Então, seja a maceração, que é esse tipo de chá, seja a infusão, que é despejar água quente sobre a erva, ou a decocção, que é ferver a erva, né, a água junto da erva, tem um processo químico maravilhoso ali que extrai os princípios ativos medicinais da planta, trazendo ali para o chá. E nem sempre os sucos fazem o mesmo papel, né? Ah, mas se eu bater no liquidificador, você consegue alguns princípios ativos, outros não. A exemplo disso, nós temos a cenoura. A cenoura, por exemplo, libera alguns princípios ativos dela de forma crua, mas outros princípios ativos, se a cenoura não for cozida, ela não libera esses mesmos nutrientes. Então, existe aí a magia do chá. Então, nem todos os princípios ativos medicinais são liberados apenas no suco. Aí, a dica importante, eu sempre pergunto, né, como fazer de forma correta o chá. Nesse caso, vou ter que perguntar como fazer, então, a forma correta do suco. Ah, exatamente. Nesse caso do suco aí do capim-limão, né, o Cymbopogon citratus, o nome científico, é simples, é só escolher aí as folhas verdes do suco, né? Aí vai depender do gosto da pessoa ali, pode colocar mais ou menos, em água, né? Água já gelada, se quiser, né? Ou pode adicionar o gelo depois e vai bater no liquidificador. Depois disso, vai coar e vai adicionar o limãozinho. Põe um limãozinho, porque o limão melhora a qualidade dessa bebida e também o sabor dela, que fica muito gostoso ali. Aí, adoçar já é a gosto, né? Eu, como naturopata, não vou recomendar aí os adoçantes e açúcares, mas, para quem faz uso,
vai ficar bem gostoso aí nesses tempos quentes. Aí o Ramon Assis trazendo todas essas dicas para você ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis. Os contatos estão aí na tela, porque o Ramon fica sempre disponível para atender todo mundo, né? Se você tem alguma dúvida, pode fazer contato aí pelo WhatsApp ou através da rede social Naturopata Ramon Assis, porque o Ramon está sempre disponível para conversar com você, telespectador da emissora. Muito obrigado, Ramon, pela presença. Obrigado também. Até a volta, se Deus quiser. Te aguardo aqui no Bom Dia Divinópolis, sempre para trazer informação ao vivo aqui pro telespectador da emissora.